O que você vai descobrir neste vídeo vai mudar a sua ideia de como a humanidade surgiu. Mas antes me responda algo. Qual era a cor de Adão e Eva? Pretos? Brancos? Amarelos? Ou vermelhos? E mais? Se toda a humanidade veio de um único casal, de onde vieram os asiáticos, os indígenas, os africanos, os europeus, os polinésios? É simples. Adão e Eva nunca existiram, pelo menos não da forma como foi contado. A história do primeiro casal humano, como ensina a religião tradicional, é uma simplificação e muitas vezes uma manipulação. Muita gente ainda acredita que a mulher foi criada depois do homem, como se fosse uma espécie de complemento secundário. Mas isso é apenas mais uma distorção de uma verdade sagrada. Nos ensinamentos da Gupta Vidya, fica claro: nas primeira e segunda raças raízes, a bórea e a hiperbórea, não havia divisão sexual. Esses seres eram andrógenos, completos em si mesmos, com corpos sutis, quase etéreos. Foi apenas na Lemúria, a terceira raça, que a separação sexual aconteceu, como um passo necessário da evolução da matéria. Homem e mulher surgiram juntos, como polaridades de uma mesma força. E o mito de Eva sendo feita da costela de Adão é apenas uma metáfora mal interpretada. Porque, na verdade, a energia feminina e masculina são complementares, nunca inferiores, nunca posteriores. Segundo os ensinamentos da Gupta Vidya, a sabedoria oculta preservada pelos mestres da fraternidade branca, a humanidade não começou com dois indivíduos, mas sim com ciclos inteiros de raças raízes, cada uma regida por um Manu, o arquiteto de uma nova humanidade. A palavra Manu, na verdade, significa semente espiritual. Por exemplo, o Manu, de nome Noah Vaisvasvata, ou conhecido no Ocidente como Noé. Sim, ele foi um Manu que deu origem à raça ário-semita. Cada Manu é como um arquiteto cósmico, que planta uma nova civilização com base em um molde de consciência mais elevado. E cada uma dessas raças teve uma cor predominante. Sim, as cores humanas não são fruto do acaso, mas da evolução espiritual e física em ciclos sucessivos. Uma raça raiz não surge do dia para a noite. São milhares e milhares de anos de evolução. A primeira raça, chamada de bórea, não tinha cor. Era etérea, sem corpo físico denso, e foi responsável por começar a densificar o corpo humano. Ela não surgiu depois da Terra estar pronta. Na verdade, ela se formou junto com o planeta, como um reflexo do seu nascimento. Segundo a teosofia, a Terra e a primeira raça nasceram ao mesmo tempo, como dois espelhos de uma mesma vibração cósmica. Não eram seres físicos, mas consciências luminosas, que se manifestavam em corpos sutis, quase como sonhos vivos. Eles habitavam uma Terra também sutil, uma espécie de protótipo planetário, ainda não consolidado em matéria densa. Esses seres não caminhavam, flutuavam, não falavam, vibravam, e sua existência era uma extensão da própria alma do planeta. A segunda, a hiperbórea, também era sutil, mas já possuía um princípio de forma. Ainda assim, não havia sexo definido, nem reprodução como conhecemos hoje. A sua cor era um azul etéreo. Ela foi responsável pela formação do corpo vital. Foi na terceira raça, a lemuriana, que surgiu o corpo físico denso e a sexualidade. Esses seres tinham pele negra bronze e enorme estatura. 2,5 metros, diz os ensinamentos sagrados, com cabeças grandes e aparência diferente da nossa. Chamados de ciclopes, pois possuíam somente um olho no meio da testa. Mais tarde, este olho se interiorizou, formando a glândula pineal. Daí vem a tradição do terceiro olho, como no hinduísmo e espiritualistas. Foram os primeiros verdadeiros humanos físicos. A quarta raça, os Atlantes, tinham pele vermelha. São os ancestrais diretos dos povos indígenas de todo o mundo: americanos, asiáticos, polinésios, australianos. E a quinta raça, a nossa atual, é chamada de raça ariana.
e tem como cor predominante o branco. Mas preste atenção, essas cores não indicam superioridade ou inferioridade. Indicam apenas a fase do ciclo em que aquela humanidade se encontra. No livro A Doutrina Secreta, Helena Blavatsky explica que as cores da pele mudam conforme a densidade do corpo e a energia do ciclo espiritual que rege cada raça raiz. O que a ciência vê como etnia, a sabedoria oculta vê como estágio de alma. Então, a diversidade de cores humanas não é um erro, nem um mistério genético. É o reflexo de um plano espiritual maior. Agora pare e pense. Se existiram 5 raças anteriores à nossa, e cada uma foi guiada por um Manu, então o mito de que viemos todos de Adão e Eva desmorona completamente. E mais, a palavra Adão vem de Adam ou Adama, que em hebraico significa terra vermelha. Mas segundo estudiosos da linguagem sânscrita, como Sri Yukteswar e Subha Roy, o termo se origina de Adama, mais Eva. Adama, o grosseiro, o denso, o material. Eva, a alma, o princípio feminino receptivo. Ou seja, Adão e Eva não são pessoas, mas símbolos. Um arquétipo do espírito que desce na matéria, da alma que se une ao corpo. Eles representam a união de forças espirituais dentro de nós. Não são os pais da humanidade. A Igreja reinterpretou esse mito antigo e o transformou numa narrativa única, para controlar, para criar medo, para colocar o ser humano num estado de culpa original. Mas se você aceita os ensinamentos da Gupta Vidya, você entende que não há culpa original. Há apenas evolução espiritual por estágios. Krishnamurti dizia: você não pode acordar para a verdade se estiver preso às crenças que nunca questionou. E a verdade é esta: a humanidade não nasceu em pecado. Ela nasceu em ciclos. Cada ciclo com uma cor. Cada cor com uma missão. Nós somos os descendentes de todos esses povos. Carregamos o sangue dos Atlantes, dos Lemurianos. Carregamos em nosso DNA as vibrações das raças anteriores. Em A Doutrina Secreta, Helena Blavatsky nos alerta. O homem não é o produto da terra, mas sim do céu e da terra, do espírito e da matéria. É por isso que existem memórias que não conseguimos explicar. Conexões com lugares que nunca visitamos. Sabedorias que parecem ancestrais. É porque não somos filhos de um casal, mas frutos de um plano universal. No livro A Missão da Índia na Europa, Louis Jacoliot descreve que os Vedas já falavam da criação humana por ondas de seres, vindos de planos superiores, e que cada raça era protegida por um Manu, um avatar, um instrutor solar. Você entende agora? A humanidade não surgiu no Éden bíblico. Ela surgiu em ciclos cósmicos, atravessando continentes submersos como a Lemúria e Atlântida, carregando luz e sombra, sabedoria e esquecimento. O mito de Adão e Eva foi adaptado de narrativas muito mais antigas. Os sumérios já falavam de Enki e Ninhursag. Os egípcios tinham Osíris e Ísis. E os hindus falavam de Manu e Shatarupa, os arquétipos originais da humanidade. E tudo isso é ensinado há milênios. Mas foi escondido, desacreditado, ridicularizado. Porque a verdade liberta. E uma humanidade liberta não aceita ser manipulada. Você não precisa mais acreditar em fábulas infantis. A sabedoria oculta te oferece algo muito maior: a compreensão do seu lugar no cosmos. Se Adão e Eva são símbolos, então o verdadeiro paraíso é interior. E a verdadeira serpente é o impulso evolutivo que nos tira da ignorância. Como dizia Annie Besant, a serpente que oferece o fruto proibido é o mestre da luz, e não o inimigo. Você não nasceu para viver ajoelhado. Você nasceu para ascender, compreender, despertar. O Gênesis, como o conhecemos hoje, é uma versão reescrita e controlada, com objetivos políticos e religiosos muito específicos. Na obra Cristianismo Esotérico, de Annie Besant, lemos que a Igreja institucionalizou o mito como fato histórico, prendendo mentes inocentes em uma prisão simbólica.
E se você chegou até aqui, talvez o seu tempo de adormecido esteja terminando. Mas você já percebeu? Se aceitarmos Adão e Eva como figuras reais e únicas, a ciência se torna um problema. A genética se torna um problema. A diversidade humana se torna um problema. A Bíblia diz que toda a humanidade descende de Adão e Eva, e mais tarde, apenas de Noé e sua família. Mas estudos genéticos mostram algo diferente. Existem múltiplas linhagens mitocondriais, espalhadas em diferentes continentes, que não convergem para uma única Eva, e muito menos para um Adão. Então, por que isso foi ensinado como verdade absoluta? Simples. Porque era conveniente. Conveniente para manter uma narrativa única. Conveniente para justificar o pecado original. Conveniente para submeter o ser humano à culpa, ao medo e à obediência. Mas calma. Isso não significa que tudo está perdido. Significa, na verdade, que você está se libertando. Libertando-se de uma mentira milenar, para se reconectar com a verdadeira origem do ser humano. A verdade está diante de você agora, mas ela só pode ser aceita por aqueles que têm coragem de abrir os olhos e questionar aquilo que foi ensinado desde a infância. Sim, é desconfortável, mas também é libertador. Comente aqui o que você pensa sobre as raças raízes e esse novo olhar sobre a origem da humanidade. Curta este vídeo, compartilhe e se inscreva para continuar essa jornada comigo. Aqui, o mistério é o início da liberdade.